fui abrir uma gestora de fundos na Suíça, voltei. Antes disso, minha vida pregressa é de executivo financeiro, então eu tenho uma visão muito financeira da história, mas também muito empreendedora. Eu acho que o cara que sai do Brasil para ir montar uma gestão, uma empresa de gestão financeira lá na Suíça, tem que ser atrevido, né? Então, é característica do empreendedor, a gente é meio atrevido mesmo, meio empreendedor, acho que essa é a palavra. Então, esse negócio de venture capital é o negócio da minha vida, eu gosto muito de fazer, eu tenho muito prazer, eu construí muitas amizades e me divirto muito fazendo esse negócio. Vai ser certamente um projeto sólido e bem sucedido, com certeza. Muito bom. Quem não sabe, o Luciano aí, ele já mexe com fundo, ele, o Ricardo Norman aí, antes de eu saber o que era fundo de investimento aí, eu estava ainda botando só. Tim, você quer se apresentar para a gente rapidamente, só para o pessoal que nos conhece aí? Você fica muito em backstage, né? O Tim é o nosso cara de retaguarda. Boa noite a todos aí, meu nome é Tim, eu já conheço alguns de vocês aí, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou um cofundador da Top Capital, a gente fundou a Top lá em 2013, mais ou menos, né? Eu faço mais essa parte internacional, então temos um escritório lá em Singapura, temos em Hong Kong, temos representação em Taiwan, estamos também nos Estados Unidos e agora também em Lisboa. E então toda essa parte de captação, relacionamento com investidores, com novo business development é comigo, junto com o Augusto. E também eu tive uma vivência interessante no ano 2000, no dot-com boom. Eu participei muito daquelas empreitadas de startups, então eu tenho muita experiência nisso, já fui investido, já perdi muito dinheiro, já fizemos algumas startups que falharam também. Então isso traz uma experiência interessante para quando a gente fala de venture capital. E estamos aqui, né, junto com a FCJ Capital, para realmente liderar essa nova empreitada que a gente acredita muito que este mundo de corporate venture é o futuro. Então, estamos muito animados aí. Obrigado. Show. Augusto, select people. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou sócio aí da Top Capital, estou aí nessa jornada com o Tim desde o início. Eu atuo nos conselhos de empresa, na estratégia de negócios, na parte financeira de empresas. Atuo também nessa parte aí, apoiando o Tim na estratégia internacional, né, de desenvolvimento de negócios. E especificamente aqui nessa frente, eu estou ajudando aí a FCJ nessa estruturação de um fundo de venture com um conceito que vai além de um fundo só, né? Esse é o primeiro de uma fábrica de fundos de venture capital, que é algo que a gente não vê no Brasil de forma tão estruturada assim, com uma capacidade de geração de pipeline e tudo. Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês os diferenciais e toda a estratégia desse fundo e detalhar aí nesses próximos 30 minutos aí o que a gente está fazendo. Você quer apresentar, Tim? Você quer colocar a apresentação aí? Vou colocar aqui. Muito bom. Só para constar aí, né? A gente está gravando, a gente está interno mesmo, todo mundo sabe que a gente grava. E esse aqui a gente não vai disponibilizar no Space, não, até por ser um assunto delicado. Quem quiser, quem pedir algum investidor, alguém quiser assistir, depois a gente compartilha individualmente, tá? Vai ser a gente vai subir ele privado. Então, é o seguinte, só fazendo já os disclaimers, né? A gente não está fazendo uma oferta. O fundo ele já está nesse estágio, tá? A partir de hoje, a gente está formalmente na CVM com a oferta aberta, mas neste momento o objetivo aqui é dividir com todo o time da FCJ o que nós estamos fazendo nessa frente do fundo, o que é a FCJ Capital, o que é esse primeiro fundo da FCJ Capital,
qual que é a estratégia dele, qual que é o desenho, qual que é o conceito ali do fundo. Caso a gente vá fazer uma apresentação para qualquer investidor, essa apresentação ela vai ser enviada formalmente, com marca d'água e tudo. A gente tem 75 slots, ou seja, a gente só vai ofertar para 75 investidores do fundo, então por isso que aqui é mais para entendimento de todo mundo e nós não vamos disponibilizar a apresentação, não vamos disponibilizar nenhum material, é mais um alinhamento interno nosso, tá? Então, só para deixar aí o disclaimer de que não é uma oferta o que nós estamos fazendo aqui, e estamos abertos a qualquer intervenção de vocês aí durante a apresentação, dúvidas, questionamentos aí, para a gente trocar ideias sobre essa nova estratégia aí da FCJ. Tem gente querendo entrar aí, aprova aí, por favor. Bom, aí eu já passei um pouquinho o disclaimer, a gente pode ir para o próximo. Basicamente, a gente vai falar um pouquinho do objetivo do fundo, da FCJ Capital, da estratégia de investimento, de como que vai funcionar o processo de investimento e gestão das startups investidas, a seleção, o desenvolvimento e o exit das startups, a estrutura operacional do fundo e um pouco do pipeline dos investimentos, tá? Pode passar. Basicamente, o fundo, ele é um fundo voltado para investir em startups da rede FCJ. Por quê? Porque são startups que a gente já conhece, startups que, de certa forma, já foram validadas internamente e que mitigam diversos riscos aí de investimento para receber um cheque maior, que a gente vai falar mais para frente. Além disso, o fundo busca ativos que sejam escaláveis, que tenham um propósito claro, né? Com uma capacidade comprovada de solução de necessidades das empresas que a gente tem hoje. Então, o fundo ele vai investir a partir do momento que a gente tiver a solução já pronta e alguém comprando essa solução, ou seja, alguém que já vê valor na solução e paga por ela. A partir daí, ela já pode entrar no fundo. A gente tem a possibilidade de investir também, fazer co-investimentos, investir nos Venture Builders, nos CVBs, mas o foco principal são as startups mesmo desse ambiente. Aqui no próximo vai falar um pouquinho, só um resumo do fundo, né? Que ele é um resuminho, que o foco vai ser investimentos no Brasil, apesar das startups poderem internacionalizarem, né? A gente vai focar em startups que estejam no Brasil. Os setores de investimento, saúde, agro, varejo, fintechs, mas basicamente os que a FCJ está, né? Claro que esses setores estão mais maduros hoje dentro da FCJ, então a probabilidade de vir startups desses segmentos é muito maior. Retorno-alvo esperado de 15%. O fundo é um fundo de 50 milhões. O prazo do fundo, nós estamos falando de 8 anos, ou seja, durante 5 anos a gente vai estar investindo e nos últimos 3 a gente vai fazer os desinvestimentos. A taxa de administração padrão de mercado de 2% e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI, assim, a partir do 5º ano. Isso é basicamente um resumo do que é a estrutura geral aí do fundo. Pode passar, Tim. Pode ir. Aqui fala um pouquinho, a FCJ e a TOP, elas se juntaram para fazer essa estrutura, né? A TOP com a experiência em estruturação de fundos, essa experiência em investimento em startups, investimentos diretos, investimentos via fundo, e a FCJ com essa capacidade de seleção de startups, essa rede que ela tem a capacidade tanto de ajudar a gente na seleção, no monitoramento e desenvolvimento da startup, no exit. Então, a rede ela agrega bastante, é uma forma de reduzir um custo operacional do fundo. Quando a gente fala aí em torno de 60% do custo de um fundo de VC é a seleção de startups. Então, o fato de já estar na rede ali vai ajudar muito a gente a ser mais eficiente nessa operação. E a FCJ e a TOP, quando se juntaram, elas se juntaram no intuito de criar este primeiro, mas da mesma forma que a gente faz CVBs, a gente pode fazer CVCs.
Então, em 30 dias, a gente coloca um CVC de pé. Se uma empresa quiser ter uma estrutura própria de Venture Capital, a gente faz isso para ela sob medida, igual a gente faz os CVBs. A diferença é que os CVCs eles entram num estágio um pouquinho à frente do que os CVBs entram, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Pode passar, Tim. A estrutura é a mesma, a diferença aqui é a holding de investimento que hoje vocês veem nos CVBs é o próprio FIP, né? E esse FIP com investimentos diretos ali dentro, a gestão de portfólio, todo o networking, todo o CSC, é o que hoje a gente tem dentro da rede FCJ, que faz aí o diferencial do fundo, tá? Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, já que todo mundo é da FCJ e conhece as potencialidades aí da rede, né? Um grande diferencial que não aparece aqui é o fato da gente ter os membros dos corporates apoiando nas decisões estratégicas aí do fundo, né? Então, a gente vai ter sempre uma rede com uma capacidade de agregação de valor muito grande. A FCJ, então, ela pode investir nessas frentes aqui, ó, nos Venture Builders, nos Corporate Venture Builders, nas startups um pouco mais avançados, né? E com investimentos, com qualquer fundo de VC que hoje já esteja operando, a gente pode entrar junto aí na operação. Pode passar. Aqui fala mais da FCJ mesmo, no aspecto internacional e Brasil, como ela está posicionada, e mostra um pouco o papel nosso de pegar as startups que estão aqui no Brasil e poder fazer exit dela lá fora. Além dessas áreas como Estados Unidos e Europa, que hoje já tem a rede FCJ lá dentro, a gente tem os canais de exit em Dubai e na Ásia, né, que agrega também aí. Mas aqui todo mundo já conhece também, pode passar. Aí aqui fala de todo o ambiente, né, dos CVBs, e daqui a pouco a gente vai ter os CVCs aí dentro dessa frente da FCJ Capital. Vai ter que dividir em mais slides, né, porque esse slide já está ficando pequeno. Pode. Aqui todo mundo já conhece também, né? Então, essa frente da FCJ Capital, ela é uma frente igual a essa frente aqui do Corporate Venture Builder. A diferença é que nós estamos falando de Corporate Venture Capital, e aí ela segue aí na mesma vertical, na mesma vertente aí. Então, sempre a gente tende, esse fundo inicialmente ele é mais genérico, até porque a gente ainda tem um portfólio a gente tem poucas, não, a gente tem muitas startups no portfólio, mas para um fundo específico, não vale a pena a gente ser totalmente nichado. E a partir do momento que a gente amplia mais esse leque de CVBs, a gente pode já, e junto com os CVCs, com o corporate aí, a gente poderia fazer venture capital mais nichados ali. Aí pode passar, Tim. Aqui o Justino vai falar um pouquinho aí do caso da psicologia viva, né? Eu acho que aí ele pode explicar melhor o conhecimento de causa aí. Ele já falou ontem um pouquinho para a gente, né? Mas se você quiser fazer um review aí, Tim, Justino. Internamente aqui, eu acho que todo mundo já conhece, né? Então acho que nem precisa muito do case aí nosso, que é o da fusão, né? Poderia ter feito um cash out, poderia ter feito, mas nasce aí um grande grupo, né? O grupo Conex aí, onde a gente... e é uma startup que tem 5 anos que está no nosso portfólio. Eu acho que isso aqui valida a nossa proposta das CVBs, entendeu? Estamos negociando um possível exit já para maio de uma outra startup. Nesse caso, deve ser um exit. E estamos na jornada. Beleza. Vamos lá, Tim. Aí aqui a equipe, então, vocês já conheceram, né? Aí qualquer dúvida a gente pode falar individualmente aí. Mas, basicamente, o Luciano vai estar aí tocando a frente aí com toda essa expertise dele de VC. Eu vou apoiá-lo nessa parte. Eu estou mais na estruturação do conceito da fábrica de CVCs. O Luciano está mais aí no dia a dia do fundo mesmo, em toda essa gestão, em toda a governança, né? Eu acho que é uma expertise aí muito, muito válida já de fundos que tiveram sucesso aí para trás.
O Tim e o Justino vão participar do comitê de investimentos, assim como membros indicados pelos investidores vão participar também. A gente vai ter aí um total de 5 membros no comitê de investimento do fundo para aprovação das startups do pipeline que vão entrar para dentro do fundo. Pode passar. Aqui a gente fala um pouquinho da estratégia de investimento de forma bem resumida, né? Aqui está um pouco um ciclo de vida aí das startups. A gente entra nessa fase 2 e 3. Claro que a gente pode entrar aqui um pouquinho no 1 aqui, a gente até tem espaço se a solução estiver faturando, se a empresa estiver faturando e tiver a solução já validada, né, aquele conceito inicial que a gente falou, a gente pode até entrar um pouquinho no início, por estar no ambiente ali FCJ e tudo, mas o foco principal é o nível 2 e 3, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer a saída da startup ali no 5º ano do fundo, né? Então, do 5º ao 8º ano do fundo, a gente vai estar trabalhando na saída, então a gente tem que levar em conta o momento que a startup entra para a gente conseguir fazer essa saída. Mas, teoricamente, aqui do 1 ao 3, a gente está apto aí a investir. Pode passar. Os tickets de investimento superior a R$1 milhão, né? Esse é o foco. A gente pode investir até acima de 300 mil, mas o foco é acima de R$1 milhão. Seria muita exceção, teria que passar por comitê, mas o foco, então, R$1 milhão. Startups oriundas aí da nossa rede. As soluções já tenham sido testadas, né? Tenham tido venda, tenham faturamento. Empresa, a gente olha também a capacidade nossa do fundo poder escalar a empresa, poder agregar ali em conexões para que essa empresa consiga andar mais rápido. Então, a gente olha a capacidade aí da rede de fazer a escalada da empresa. Tá? Agnósticos em termos de setores, mas focados nos segmentos dos corporates que a gente tem. Saúde, agro, varejo, fintech são os focos iniciais, principais. Preferências por ativos ESG, que a gente entende que empresas que tenham esses princípios, ela tem uma valorização maior. Então, na saída, a gente vai ter uma valorização maior também. E por um propósito de empresa de fazer um bem para a sociedade como um todo. Né? Não é filantropia, é capitalismo consciente, de fato. Aqui, o fundo ele vai fazer aquisição de até 20% das participações das investidas. Após o período de investimento, o fundo não vai ter uma concentração maior do que 20% do PL em um determinado ativo. São 5 anos de investimentos, 3 de desinvestimentos, não tem alavancagem, não investe em ativos com irregularidades. Os investimentos são feitos todos com laudo de avaliação, então tem uma sequência ali de uma due diligence de negócio, de uma avaliação interna antes, aí depois vai ter um laudo de avaliação para validar aquele valor efetivo e alguns dados contábeis e fiscais ali dentro, para dar mais segurança para a gente. E as startups que tenham de fato, esse potencial aí de internacionalização, que até aproveita a capacidade da rede hoje de internacionalizar os ativos que estão no nosso ambiente. Pode passar. O fundo arranca com 20 milhões de captação, a gente está começando a captação a partir de hoje. A partir de 20, a gente já inicia e o fundo vai captar até 50 milhões aí nesse primeiro objetivo. Tá? O fundo pode captar aí nos próximos 24 meses, a gente pode fazer captações, mas a gente tem a limitação das 75 ofertas que a gente pode fazer. O Augusto? Sim. Desculpa. Então, você vai abrir o processo de captação agora, ainda não está buscando startup já não, né? Não, a gente já tem um pipeline pré-estabelecido, né, que vai compor aí o fundo, mas isso depende do momento da startup e momento da captação. Hoje o fundo está indo para a oferta formalmente agora, então ele não tem nada captado, né?
já tem Tá. alguns potenciais investidores ali para E só para a gente entender, esse arranque, né? de 20 milhões. Daí, daqui a Porque pouco, a gente vai falar um pouquinho do perfil deles. Tá. É porque a Venture Builder não pode captar, agora super endosso para a FCJ ter isso, né? Qual que é o nome jurídico aí desse fundo? Sei lá, tem uma classificação só para... FCJ Capital, Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia. Ele é um fundo capital semente e empresas emergentes. Show. Tá? Pode passar. Aqui vai ser um pouquinho do processo de investimento e gestão. Aí, no próximo aqui, a gente já está nessa fase 5. Então, assim, a gente já tem a tese de investimento, política, estruturação do regulamento, o fundo já está constituído na CVM, na Receita Federal, já tem o material para roadshow e agora começa oficialmente, a gente pode só fazer oferta a partir de agora. E aí é importante caracterizar isso, né? Essa fase de captação, oferta CVM, a gente só vai fazer para aqueles investidores realmente que a gente vê que tem o potencial, tem sinergia com o grupo enfim, que faz sentido ali para a gente gastar os 75 slots que a gente tem de investimento. Aí depois a gente entra para os 5 anos de fase de investimentos, que a gente tem aí a seleção das empresas, aí tem o processo do próprio comitê de investimentos que vai fazer a definição das empresas, a due diligence e a gestão dos ativos, que aí entra toda a parte de desenvolvimento, né, junto com a FCJ, junto com os CVBs, e depois entra no desinvestimento aí. Então, nós estamos nessa fase 5 e 6, porque, de certa forma, a gente já está selecionando algumas startups aí para compor esse pipeline aí de investimento do fundo. Aí eu vou deixar o próximo aí, o Pantus, eu acho que explica melhor como é que é o modelinho aí, de como é que o fundo funciona no seu dia a dia ali, né? Claro, eu vou tentar ser breve aqui também para a gente cumprir o tempo. Eu poderia falar sobre isso aqui por horas, mas, de fato, vamos tentar ser objetivo, né? Então, tudo começa com a originação. Ela pode ser ativa ou passiva, no sentido que eu posso ir ao mercado buscar uma startup com as características que eu quero, nesse caso, ativo, ou eu posso receber um pitch de uma startup, nesse caso, uma prospecção passiva, né? Como a gente está dentro da estrutura FCJ, eu acredito que vai ser um mix dessas duas coisas, mas eu tenho que conversar com todo mundo, tem que olhar sem nenhum tipo de filtro. Eu quero ver todas as empresas do portfólio, porque é muito o que o Augusto falou mais lá atrás. Um fundo com as características do nosso fundo, ele só para de pé dentro de uma estrutura desse jeito. Ou então a gente teria que abrir mão de algumas coisas que são importantes, são essenciais. Por exemplo, a especialização. Se eu faço um fundo de 50 milhões e me proponho a fazer a prospecção e a fazer um fundo multissetorial, vai dar errado. Eu não tenho dúvida de que vai dar errado se ele não estiver dentro de uma estrutura igual a da FCJ, que já traz a especialização dentro dos CVBs e já traz o pipeline pronto. Aí sim, um fundo pequeno, 50 milhões de reais é um fundo pequeno, é menos de 10 milhões de dólares. Né? Se for comparar com o mercado internacional, isso é dinheiro de seed money, de angel. Então, é um fundo razoavelmente pequeno que só vai dar certo dentro de uma estrutura igual a da FCJ. E aí sim, uma vez que a gente definiu, e tende a ser um processo muito rápido, porque a gente já conhece o negócio, já conhece os empreendedores, já somos sócios e já conhecemos aquele ativo e acompanhamos há algum tempo, esse processo de originação ele fica muito rápido. E a diligência também, porque vocês conhecem bem aí o shareholders, ele já deixa tudo organizado, né? Qualquer tipo de auditoria ou de valuation ou de due diligence, ele já está muito organizado.
Em outras palavras, a FCJ deixa as empresas muito prontas para receber o investimento. E, de novo, o terceiro item aí, o comitê de investimento. Posto que provavelmente a gente não vai ter cotistas muito corporativos, muito institucionais, que atrasam muito o voto no comitê, que demoram um mês para dar um voto, o comitê de investimento também nosso tende a ser muito rápido. E isso tem que acontecer, porque numa startup, o processo de originação, diligência e decisão que demore mais de que 6 meses é mortal. Você vai comprar uma coisa que você não sabe o que é, porque em 6 meses a startup já não é mais o que era, para o bem ou para o mal. Então, todo esse slide aqui ele está baseado numa questão de velocidade. É isso que a gente pretende imprimir ao fundo. Ô, Pantuso, posso fazer uma pergunta rápida agora ou deixa para o final? Não, pode fazer, por favor. Sobre Priscila Spadiger, uma dúvida que é a seguinte, tem um dos nossos investidores aqui na Aleve que tem já um recurso em torno de 10 milhões para aportar num FIP específico para investir depois em Venture Capital nas Legal Techs. Dentro desse fundo que vocês criaram, existe a possibilidade de diversificar as teses específicas para cada CVB? Sem dúvida. Sim, esse fundo ele é multi-estratégia e ele pode investir, sim, em qualquer startup dos CVBs que vierem da FCJ, tá? Na época até que a gente estava, não tinha ainda esse de Legal Tech, tá? Mas... Pois é, né, Augusto? A gente tem essa possibilidade de todos que tiverem, na tese, todos os CVBs que vierem da agora para frente, eles podem sim originar startups para o fundo, tá bom? Não, Augusto, desculpa, eu não me fiz entender, ele quer aportar 10 milhões no FIP, por exemplo. Ele poderia, ele poderia. Priscila, vou te dar um exemplo, tá? No Criatec a gente tinha 6 cotistas. BNDES, BNB, BRB, Badesul, BDMG e a própria Bozano. Cada um desses cotistas, quando aceitou acompanhar o BNDES no investimento, colocou algumas condições. No caso, eram condições geográficas. Olha, o BDMG vai entrar desde que, proporcionalmente ao que o BDMG aportar no fundo, esses investimentos sejam feitos em empresas mineiras. Então, assim... o cliente quer colocar 10 milhões num fundo de 50 milhões e quer que sejam investidos em empresa de Legal Tech. Óbvio, é um prazer. Ele tem um ponto aí, é que ele não poderia colocar mais de 10, mas até 10 ele poderia colocar, tá? Aí, maravilha, obrigada. Tá. E a gente gosta de Legal Tech, eu particularmente gosto, tá? Eu acho que tudo que resolve um problema tem valor. Ô, Pantuso, eu estou disponível aqui na próxima hora para a gente falar então, tá? Beleza. Eu também, pô. Vamos lá, Tim, vamos passar, avançar, Tim. que eu prometi ser rápido. É um problema para mim ser rápido. Quer que eu fale esse? Pode ser. A gente dividiu em 3 perfis de investidores, tá? O fundo ele não tem classes de cotas, mas a gente tem... gerencialmente, vamos dizer assim, 3 perfis de investidores. Um perfil que é mais promotor do projeto, ou seja, são aquelas empresas que querem, de certa forma, estar mais atuante, como se fosse um CVB compartilhado, tá? Um CVC compartilhado, ela não tem os 50 milhões para fazer um CVC específico dela, mas ela quer estar junto com o CVC, ela quer ter um investimento ali direcionado para os negócios que ela está, os segmentos que ela atua, de corporate. E além, então, ela acaba entrando no CVC que a gente, esse fundo, né? E aí ela aporta lá 5 milhões no mínimo, por exemplo. Além disso, ela vai ganhar um CVB específico para a área dela. Então, vamos supor que seja uma empresa de agronegócios. Ela poderia ter um CVC e um CVB de agro junto. Então, seria uma forma inicial que a gente está fazendo para que a empresa tenha uma solução completa de corporate venture.
Então, ela vai ter o lado do Venture Capital e ela vai ter o lado do Venture Builder também. Então, cheques acima de 5 milhões, ele tem o direito, ele ganha um CVB. Sem ter o direito de pagar o setup, certo? A gente abre mão do setup ali de 300 a 500 mil que a gente tem hoje. Só para deixar claro para as pessoas. Isso. E os investidores estratégicos já são aqueles investidores que, de certa forma, eles querem estar neste ambiente e querem participar das estratégias setoriais, querem acompanhar o que está acontecendo em cada setor, quer estar próximo, quer viver esse mundo de startup aí nos setores, até mesmo para se reinventar o seu negócio ou aprender um pouco mais do segmento, tá? Então, é um investidor que vai participar com a gente, vocês vão ver lá na frente, de alguns fóruns diferenciados. E os investidores institucionais, que eles só querem a prestação de contas mesmo e uma diversificação de valor. Eles precisam de um investimento alternativo, eles precisam de um retorno diferente, um retorno melhor, e eles querem uma coisa com governança, com segurança, que um FIP-CVM lhes dá, né? Então, mas é um investidor que está muito mais voltado para o financeiro do que, de fato, para o ambiente de inovação e o conceito aí das startups e das entregas das startups em cada segmento e tudo. Pode passar, Tim. Aqui a gente separa um pouquinho, né, os dois grupos que a gente tem, um grupo de supervisão e um grupo técnico. O grupo de supervisão, ele é constituído por investidores, por representantes dos investidores, né, com uma periodicidade trimestral, principalmente os investidores estratégicos e os investidores promotores, que ele tem um acompanhamento das atividades do fundo, além da assembleia, né? Então, assim, ele tem a participação normal da assembleia, mas aqui, nesses comitês, eles têm uma participação mais direta nas estratégias do fundo, nas estratégias setoriais, nas decisões ali, não na decisão específica de investimento, porque isso é do comitê, mas numa periodicidade, num acompanhamento do que está acontecendo, como que está avançando aquela startup, como que o segmento está indo ali, e qual que vai ser o direcionamento que a gente vai dar para cada uma das empresas, ele acompanha mais de perto. O grupo técnico já é constituído pela equipe FCJ como um todo, porque cada segmento a gente tem especialistas hoje nos CVBs, a gente tem especialistas nos corporates, e aí nos segmentos que tiverem investidas, a gente tiver investida naquele segmento, a gente vai ter essa formação desse grupo, que é um fórum para um panorama de mercado, um alinhamento de quais tecnologias que vão vingar naquele segmento, para onde que a gente tem que focar os investimentos. Então, por exemplo, na área de saúde, estamos vendo um caminho aí para a telemedicina, tanto no varejo quanto na área de saúde em si, a gente está indo para um caminho de telemedicina. Bom, vamos investir em tecnologias que estão voltadas para esse segmento. Dentro do varejo, nós estamos vendo aí o reconhecimento, a tecnologia de reconhecimento facial, a gente está vendo tecnologias sem contato, pagamento sem contato, atendimentos remotos, como que a gente vai atuar nessas empresas que atuam já com essas tecnologias, resolvendo os problemas aí da sociedade. Dentro da parte legal, tem diversos problemas aí que a Priscila vai poder falar melhor, que ela é especialista aí do segmento, e que ela pode apoiar a gente. Olha, o mercado está indo para essa linha aqui, então vamos concentrar nossas estratégias aqui. Então, esse grupo técnico ele tem o papel de dar um suporte aí, que o Pantuso falou muito anteriormente aí, de que um fundo multissetorial ele não sobreviveria, desse tamanho, ele não conseguiria avançar se não fosse a sinergia da rede. Aí pode passar, Tim. Aí aqui só uma questão aqui depois a gente puder acelerar um pouquinho, a gente tem 15 minutos, e para a gente abrir para as perguntas também, só para a gente... eu acho que aqui acabou, tá, Justinho? Só estou falando assim, o cara chato aqui, sempre sou chato na história. Mas se quiser aqui passar aí, depois a gente abrir para quem quiser bater um papo, pode aqui é só a prestação de contas oficial do fundo, tá? Auditado por empresas das Big Four, Big Five, na verdade, aí, entre as principais empresas de auditoria aí. Os shareholders, que aí vocês já conhecem também.
E aí, Justino, é contigo agora, a fala é sua. Que é o pipeline, né? Assim, eu acho que é o pipeline e aí abrir para perguntas. O pipeline todo mundo já conhece. Né? O shareholder, gente, assim, agora a gente está falando, a estratégia de concentração, todos os investidores vão ter acesso aos shareholders, né? Por isso que a gente, cada dia que está parte, a gente está concentrando todas as informações ali, porque ele cria, o que a gente falou, apesar de ser o fundo de investimento, o cara que é cotista do fundo, ele pode, depois de um período aí, ofertar, inclusive, as ações do fundo aqui no mercado secundário nosso, para investidor qualificado, a gente vai depois falar nisso aqui, acho que é bem bacana. E os shareholders aí, a gente vai continuar desenvolvendo ele com essa visão, né, das empresas, e todo mundo do nosso ciclo está colhendo informação precisas nesse ambiente. Tá? Tem sido um grande diferencial, tem alguns VCs querendo, já está até avaliando para contratar o shareholder. Eu não sei se eu vou autorizar ou não, mas eu estou deixando o Vitor apresentar para eles lá. Pode passar aí, bem, viu, Justino? Tem que pagar muito, porque eu vou te falar, eu já te falei isso particularmente, agora eu vou falar em público. Não existe nada parecido e todo mundo tenta fazer, já tentamos fazer várias vezes, com várias iniciativas, mas nunca teve acabativa. E vocês tiveram acabativa, e esse negócio traz muito valor, muito mais do que parece. Então, para todo mundo que está ouvindo aí, o pessoal das investidas, dos CVBs, tomar muita atenção com esse negócio, que ele dá muito valor para a empresa. Obrigado. Realmente, a gente vai ser chato, por exemplo, né? Assim, nesses 7 anos a gente perdeu um patrimônio muito grande, quer dizer, a nossa história. Nesses 7 anos, estamos indo para o 8º. Então, desde do processo de seleção de startups até a saída dela, a gente vai ter todo um track record histórico. E isso vira um big data que amanhã, isso por si só, pode ter um valor mega alto. E o que eu tenho visto, viu, Luciano, nesses 7 anos, assim, as pessoas selecionam startup, põem na gaveta, a pessoa sai do grupo, leva tudo embora, se perde toda a informação. Então, eu não vou admitir, eu já, assim, em hipótese alguma, que isso aconteça de novo, para o bem total do grupo, entendeu? Não é nem para a gente ser chato, né? Para o bem total do grupo e dos nossos investidores, que, afinal de contas, estão pagando a conta, né? Bom, Augusto, aí você quer só comentar o papel de cada um aí, para a gente depois falar um pouquinho dos startups? Na verdade, aqui é só a parte estrutural do fundo mesmo, né? A auditoria da Grant Thornton, a Paraty Capital fazendo administração e gestão inicialmente, depois a Top e a FCJ vão acabar fazendo a gestão também. Bancos, aí o Banco da Ecoval como um banco liquidante. É importante colocar aí o administrador, né? O administrador tem um papel fundamental no fundo, é o mesmo administrador de grandes fundos como os da Endeavor, da Eurofarma, da Domo, enfim. Então, os mesmos aí que atuam no mercado aí, já especializados nesse tipo de operação, que a gente acabou mudando para eles para conseguir mais velocidade operacional ali, para a gente conseguir, no dia a dia do fundo, depois do investimento, a gente conseguir mais velocidade, né? Aí é contigo. Pode passar aí, Tim, assim, só para a primeira ali. Esse aqui é um exemplo de uma tese de investimento. Então, isso aqui para nós é quase o nosso one page que a gente tem lá, que está gerando. Então, um resumo do que a gente vai apresentar, o que o CEO das Venture Builds vai ter que fazer ao submeter aqui para o comitê, né? Principalmente o Luciano vai estar ajudando, um resumo da operação com esses principais dados para que a gente possa submeter lá para aprovação, esse tipo de coisa. Então, isso aqui é só um exemplo, um snapshot aí do que a gente vai avaliar para encaminhar para o fundo. Quer dizer, o fato dele estar no portfólio não é garantia que ele vai ser investido, mas o fato que ele está no portfólio, ele tem o direito de ser apresentado, vai depender da performance de cada um. Aqui nós já fizemos uma pré-seleção, vou pedir para o Armando, né? Aí estava esperando sair o Armando, entrar em contato com todos os CEOs, né? Aí para fazer esse levantamento novamente, a gente poder, por exemplo, já tem algumas aqui que está conversando com outros fundos, dependendo do nosso estágio,
a gente não vai ter nem chance de investir. Mas pode passar, Tim, isso aqui foi só um exercício, e aí o Gabriel está até aqui com a gente, o Gabriel também está nos apoiando nessa captação. A ideia é a gente fazer um trabalho em conjunto aí, porque esse cheque aqui que a gente vai colocar, a nossa estratégia é fazer um cheque em conjunto com outros, né? Ser co-investidores. Então, isso o mundo pesquisa bem. Aqui está faltando Consult, está faltando várias outras startups que a gente acredita bem, né? Colocamos aí no final a nossa equipe, né? Aí as pessoas de referências, que para a gente são pessoas de referências mesmo, né? Tá bem atualizado ali, acho que colocamos todo mundo, se eu esqueci alguém, se me desculpe, pode mandar lá, a estratégia é isso aí. Então, gente, hoje o papo aqui era apresentar para vocês e deixar aqui nas discussões quais as startups de cada portfólio que está pronto para vir. Então, é o papel do CEO, do COO, o para Armando nos ajudar e começar a conversar com aquela última página lá, aquelas últimas 3 páginas das startups, nós temos que levar as nossas startups para lá, né? E aí, ao conversar com 75 possíveis investidores, é a oportunidade da startup estar se apresentando para os maiores investidores também. Então, assim, o fato dela estar aí é uma puta de uma oportunidade que está fazendo. Então, aqui não tem que... Se a gente tiver 60, tiver capacidade para estar lá, nós vamos colocar 60. A gente sabe que não está, mas a gente vai colocar todas que estão no momento de estar em capacidade de fazer. Então, eu vou pedir para o Armando ali, deixa eu ver se o Gabriel está aqui também, deixa eu ver se o Gabriel está aqui, eu não sei se o Gabriel está aqui, o Rich. Estou aqui, Chino. Gabriel, beleza? Para quem também está por aqui. O Gabriel está indo... O Gabriel tem uma experiência muito grande aí com o relacionamento com o fundo, ele está ajudando esse trabalho de fundraise externo, mas eu quero depois, viu, Luciano, que você bate um papo com o Gabriel aí para a gente fazer esse trabalho em conjunto. Ele está analisando, ele está começando a analisar as nossas startups para buscar VC fora do grupo, então é importante a gente sincronizar. Eu confio muito no trabalho do Gabriel, ele passou aí pela Eris, pela Ace, e é uma pessoa que a gente se relacionou aí. Então, o Armando, eu vou pedir para o Armando entrar em contato com cada CVB, montar isso e trazer ali, e já as one page, que pelo menos de alguns exemplos, a gente trazer para cá, para o cara, olha, me apresenta, quem que é esse doutor ao vivo? Quem é XLZ e essas outras que a gente está fazendo. Então, excelente, Justina. Acho que agora a gente venceu uma etapa importante, né, que acabou hoje, né? Engraçado. Aleluia, vamos tomar um vinho aqui hoje para comemorar. E agora temos CNPJ, temos fundo estruturado, podemos oficialmente... Achei muito, muito legal da nossa parte como grupo segurar a ansiedade e não abordar o mercado antes da hora, porque de fato não podia fazer, né? A gente decidiu não tomar o risco, então foi muito bom. Eu tenho tido muito prazer em operar com vocês, porque a gente reza a mesma cartilha. Justino. Mas agora nós temos, né? Agora nós temos. Pronto. Observação rápida aqui. Parabenizar, porque é sintoma de crescimento no grupo, é um desenvolvimento que você está fazendo há muito mais tempo, né? Com a visão estratégica. Se está pronto agora, porque teve uma ideia e evoluiu, assim como o shareholder, né? Então, está tudo conciliando com a estratégia desenhada lá atrás. Então, a gente fica feliz de estar num grupo que está crescendo. Temos startups, sim, para levar já aí. O Gabriel até fez recentemente o valuation de uma delas, muito legal. E perguntar, assim, eu acho que eu já tinha te perguntado, Justino, se a gente pode divulgar, assim, olha, nossa hold ou nossos investimentos, nossos investidores, FCJ, agora tem um fundo CVM. Eu acho que isso traz um endosso interessante para nós, se redigido da maneira legalmente adequada, né? Fica essa pergunta, porque seria legal. A gente não pode divulgar nada nas redes sociais e coisa falando do fundo de investimento FCJ Capital. Augusto, agora, a gente pode falar que existe a iniciativa da FCJ Capital, empresa FCJ Capital,
no grupo FCJ. Então, assim, você falar que existe uma estruturadora de fundos, inclusive já estruturou um fundo dentro da FCJ, isso aí pode falar sem problemas. Então, a questão é a seguinte, não é para trazer investidor, não. É um comunicado ao mercado. Não vou me dirigir à figura, né? Olha, a rede FCJ agora tem um fundo tal. Fábio, nós tivemos cuidado de fazer um post sobre esse fundo há um tempo atrás, tá? O que a gente pede é não colocar isso nas redes sociais por conta de CVM, entendeu? Mas conversar com o investidor e fazer toda a estratégia, a gente pode estar fazendo isso de uma forma bem legal. Existe um post que nós fizemos com todo cuidado, o administrador aprovou, porque aqui tudo é regulado. Se a gente tem dificuldade nas SAs, aqui é muito mais chato ainda que o nosso modelo de SA, tá? Então, a gente tem um post, sim, que pode ser reverberado depois, nós lançamos ele no ano passado, mas falar pode. O que não pode é fazer um post lá, agora tem isso a gente não precisa correr esse risco de tomar uma advertência, de ter uma mácula no nosso fundo já de cara, entendeu? Okay. Assim, a CVM é muito chata com rede social, tá? Qualquer canal de rede social, ela olha. Então, assim, às vezes aparecer só o nome FCJ Capital, como o fundo está em oferta agora, ela pode questionar. O fato dela questionar, não vai ter problema nenhum, a gente responde o questionamento. O problema é que um questionamento na CVM é público e isso gera insegurança nos investidores, no mercado, então mais atrapalha do que ajuda ali. Agora, falar da iniciativa da FCJ, dessa questão dela já ter os fundos dentro de casa, essas coisas, eu acho que não tem problema nenhum falar isso nos CVBs, internamente aí, falar com próprios investidores mesmo, na hora que apresenta aquele caso, o track record lá da FCJ, né, que tem lá o FCJ Capital, aí não tem problema algum. Isso é importante, está alinhado, tá? Eu fico monitorando, mas de vez em quando sempre tem um espertinho ali que às vezes não na boa vontade faz. Mas a gente a gente vai segurar o máximo que puder. Porque quando você é pequeno, ninguém te olha. Quando você cresce um pouquinho, todo mundo, tudo que a gente faz, tem gente olhando, tem denúncia. A gente sabe que a gente já teve os caras para prejudicar, tem muita gente que, opa, o cara está me incomodando, eu vou pelo menos dar um trabalho para ele. Alguém tem alguma dúvida a respeito das startups, do processo? Então, vocês entenderem assim, se tiver uma dúvida, pode abrir o microfone e falar, mas a partir de segunda-feira, eu, o Augusto e o Luciano, nós vamos começar uma jornada de roadshow, né? Então, assim, a gente tem uma lista, né, de empresas que a gente quer trazer, lembrando que, ao investir 5 milhões, ele ganha uma CVB, né? Isso para a gente é bem bacana, porque para as empresas, às vezes, investir 5 milhões num CVM é muito mais tranquilo do que investir de outra forma. Então, há um diferencial, né, ali bem interessante. Hoje eu conversei, já tem um grupo aí, que é um grupo que fez a IPO recentemente, a gente está marcando já a primeira reunião. Então, é isso que a gente vai fazer agora e devemos buscar algumas distribuidoras, né, Augusto? Empresas que XP, essas empresas. Sim, mas até para dar liquidez lá na frente, né? Você ter o fundo, a XP agora está com o XP Selection, que investe em fundos, né? Então, você ter a liquidez ali dentro vai ser sempre legal, ter gente aí girando, porque o cara às vezes precisa de liquidez. A liquidez, ela dá valor também, né? Ela tem seu valor. Mas, assim, Priscila, no que você tinha falado, eu acho que um aspecto que é legal deste fundo e que casa com os investidores que queiram ter a solução completa de corporate, que às vezes não tem um capital suficiente para fazer um fundo exclusivo, essa solução ela permite o seguinte: na hora que eu crio um CVB que está direcionado às necessidades daquelas dores daquele corporate, e esse corporate ele tem investido no CVC, é fato que o fundo vai olhar para as startups que venham daquele CVB. Por quê? Porque a estratégia já vai estar casada. Então, assim, o fundo vai conseguir fazer estratégias casadas do CVC com o CVB. Então, vai dar a gasolina para o foguete ali. Claro que não é garantido.
a startup tem que ser boa, tem que fazer sentido e tudo, tem que ser aprovada no comitê, tem outros investidores, mas é uma coisa mais factível, né? Quer perguntar, aproveitando, rapidinho, nós temos, enquanto indicação de investidores, também remuneração de advisory, considerando todo o conselho, a governança e tudo que a gente tem dentro da FCJ, claridade e tudo mais. Existe essa remuneração também para o FIP? Existe, porém ela é mais complicada, porque para fazer qualquer oferta, você tem que ser agente autônomo de investimento, tá? Então, assim, quem tiver interesse específico, a gente pode explicar como é o processo para isso e alinhar isso junto com o administrador. Porque, teoricamente, quem não for agente autônomo de investimento não pode ofertar, e não é o problema de ofertar só, é o problema de receber. A gente não consegue pagar. Porque quem paga, todo o dinheiro sai da conta do fundo. Quem tem o cheque do fundo é o administrador. O administrador garante que isso não vai sair fora das políticas do regulamento que está lá definido. Ok. Bom, gente, acho que estava faltando. Quer falar, Marcelo? Então, queria colocar assim, em busca dessa efetividade, né, que foi apresentada aí, né, porque o fundo espera que a rede melhore, vamos dizer assim, o deal flow dele, né? Acho que a gente tem que ter um canal um tanto azeitado, vamos dizer assim, né, entre os CEOs, os COOs e o comitê, né? Porque da mesma forma como a gente vai usar, né, que ter um fundo ou ter, enfim, uma empresa de VC dentro do grupo vai aumentar a nossa atratividade para as startups, né? A gente vai poder, talvez, eu espero pelo menos, atrair startups um pouco mais maduras, tá? Então, acho que esse é um ponto bom. Agora, ao mesmo tempo, eu estava falando com o Justino na reunião anterior, que a gente olha para startups aqui que aparecem no pipeline e meio que simultaneamente conversa com o investidor potencial dela, porque é onde a gente reduz o nosso risco, né? Então, se houver interesse, enfim, se houver uma sinalização, não que ele vai investir, mas que ele entende que é um bom negócio, a gente vai ter um esforço maior ali. Então, da mesma forma, a gente ter esse canal com o comitê, acho que vai juntar a fome com a vontade de comer, na verdade. Claro. A gente já está aproximando de outros fundos, né? A gente já tem aí outros fundos que a gente está fazendo. Agora, em casa é mais fácil, né? A gente estruturando, acho que chegar uma startup que tem aí uma pegada bem interessante e realmente chama o fundo e fala, cara, vamos tentar ir junto nela, mesmo ela não estando no portfólio, a gente faz uma due diligence um pouco mais sofisticada e caso os dois. Eu acho que isso é bem importante, viu, Marcelo? A gente vai ter essas startups com nível de maturidade maior. Tanto para hoje, né, que a gente está falando de FIP, amanhã a gente está lançando a FCJ Angel, né? É o outro braço também que a gente vai conseguir fazer. Para o grupo como um todo, né, Justino? Para o grupo FCJ como um todo, se a gente conseguir co-investir, ao invés de investir sozinho, aumenta muito o nosso track record de aceleradas que obtiveram investimento. Né? Você falar que você tem 50 empresas, das quais 40 foram investidas pelo FIP de dentro de casa, não tem tanto valor quanto falar que 40 foram investidas por 10 FIPs diferentes, co-investindo com o seu fundo dentro de casa, mas é outra envergadura de negócio. Né? Legal. Luciano, para isso, tem o Gabriel que está aqui conosco, né? O Gabriel vai fazer essa ponte, a gente espera que ele faça essa ponte, tanto do nosso FIP quanto do FIP externo, né? Ele tem esse papel de buscar apoiar as nossas startups, nossos venture build, para conversar com os VCs. E a gente tendo essa captação, dá para fazer esse co-investimento, que eu concordo com você, é muito mais top do que a gente investir 100% nós, entendeu? Claro. A gente pode liderar. A gente pode definir um cheque específico para as startups que forem investidas lá. A gente define alguns co-investimentos e a gente define valor de cheque já para eles. Assim. Então, falar o seguinte, olha,
se você for investir aqui nessa startup, a gente investe X com C, sempre, já tem um procedimento disso. Legal. Cristina, uma pergunta. Se eu entendi bem, uma empresa, por exemplo, nós estamos negociando uma CVB com o Atlético Mineiro. E aí, se a gente, no segundo estágio, vai montar a CVC para eles, fica mais atrativo para fechar uma CVB. Isso, então, podemos já divulgar, já falar, porque fica mais claro. A CVC é muito comum, e às vezes até, por exemplo, o Atlético Mineiro tem uns jogadores que precisam investir. Sim. O tempo deles é curto, né? Então, pode já utilizar esse argumento para fechar a CVB, né? Podemos. Hoje a gente já pode fechar, a gente só tem que alinhar a questão de valores e a oferta comercial em si, mas hoje a gente pode fazer em 30 dias de entrega, né? Okay. Agora, é importante que ele tenha um capital para investir. A gente pode até ajudar a captar e complementar o fundo dele, mas o capital inicial para o arranque do fundo, diferentemente desse da FCJ, no CVC, o capital inicial do arranque tem que vir do corporate. Perfeito. Dos jogadores, do Atlético e tudo mais. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Acho que poucas pessoas se conhecem aqui, né? Aí também. Não, só ia comentar que eu achei legal a proposta do Augusto, que é bem similar ao que a Domo está fazendo, né? Tem o fundo deles que eles só fazem isso, né? Mas é até uma forma de validar e de incentivar, né, o outro fundo a entrar sabendo que tem alguém já comprometido. Então, eu só ia comentar isso naquela hora. Legal. O fundo mais ou menos a mesma coisa da Domo, né? Tá? Regulamento, gestor, administrador, essas coisas todas, ele segue os mesmos princípios. Bacana, da hora. Uma pergunta. Comprometido, né, Gabriel? Compartilhando risco, colocando dinheiro casado, entendeu? Então, assim, todas as vezes da minha vida que eu tentei buscar uma rodada de investimento de outro fundo maior e não coloquei dinheiro meu junto, não foi. E todas as vezes que eu coloquei dinheiro junto no mesmo valuation, foi. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu estou aumentando a minha posição, eu já conheço a empresa, já estou investido nela há um tempão, eu estou liderando uma rodada, estou pagando valuation X e estou te oferecendo me acompanhar no mesmo valuation. Não tem um argumento melhor do que esse, eu acho. Perfeito. Duas perguntas. Uma, questão da captação. Vocês vão fazer também com leis de incentivo, informática, tecnologia e por aí vai? E a segunda, como que vai ser feito a gestão? Vai rolar uma cogestão entre a VB, CVB e o fundo? Ou o fundo vai assumir a governança? O que vocês estão pensando disso? A lei de incentivo, eu não sei se o Augusto aí, o Luciano já está por trás, ela é nova, né? A gente está conversando, inclusive, com uma federação aí. Existe muito dinheiro e o dinheiro hoje permite que você use essas leis de incentivo para captar. Eu não sei se o Augusto e o Luciano, o quanto está por dentro desses assuntos aí, enquanto você até passar. Mas a gestão da startup, sim, continua sua. A gente só vai acompanhar ela aí com você, mas continua sua. O que vai ter uma agregação ali é que você vai ter o pantuso chato na sua cola ali. Né? A intenção é justamente essa. Essa é a intenção. Na governança. Então, assim, muda um pouquinho a exigência em termos de governança, tá? Mas a gestão fica toda mesmo no CVB, com uma intervenção mais direta do fundo com vocês até. Tá? Agora, essa questão de usar os recursos, né, de lei de incentivo, a gente está falando de algumas centenas de milhões de reais aí. Isso a gente tem que olhar, debruçar, sim. O pessoal de uma federação lá de Fortaleza que trouxe esse assunto para a mesa. Eu acho que vale a pena, viu, Augusto e Luciano, a gente olhar que é uma lei nova, que até então aí deve ter uns 3 meses só que não permitia, né? E hoje permite. Então, a gente está falando de um potencial aí de investimento extremamente grande, tá? Muito bom. Isso até para CVB. A gente está vendo isso até no Triângulo, né? Mas para CVB também. Aquele próprio Ocean da Samsung foi feito da lei de informática.
Eles pegaram a lei de informática, abriram outro CNPJ, trouxeram o Paulo para o projeto e seguiram naquela linha. Total lei de É o que a gente incentivo da está fazendo lá fora, né? Lá fora, na Europa, o conceito é o mesmo, porque ela já tem, né? A gente não tem limitação a usar, não, mas a gente não depende disso para colocar o fundo de pé. O fundo não foi concebido considerando isso. Mas eu acho que vale a pena a gente abrir esse estudo, tá? Eu quero abrir, pedir uma ajuda ali, pessoal, para os universitários lá da Andrade Silva para nos ajudar lá. A minha experiência com captação de dinheiro público é que ela é mais difícil do que dinheiro de banco imobiliário, é mais difícil do que dinheiro vivo. Só que não é dinheiro público, não, né? Mas existe. Dinheiro público não, é dinheiro privado, só que no lugar de pagar o imposto, ele acaba recolhendo. Então é um sentido. Renúncia fiscal, né? Exatamente. É igual de doação lá. Basta que a gente bom. encontre a empresa certa, né, Pantuso, para ele fazer isso aí. A gente orienta direitinho aqui. Legal. Muito bom, gente. Não tem mais nada para perguntar. Oi, pode perguntar. Então, só para perguntar aí para você, para o Pantuso, inclusive, uma das estratégias que a gente tem aí de tração em escala é reduzir a necessidade de rodadas intermediárias, né, nas investidas, até para não ficar muito diluído. De alguma forma, aí, esse fundo vai olhar para isso também, não? Eu acho que reduzir a diluição, não. O que a gente vai fazer é acelerar o processo para que a gente faça o êxito mais rápido, entendeu? Redução do número de rodadas, né, na verdade. Talvez sim, mas Isso, de certa forma, sim, porque o fundo vai olhar, na hora de investir, aquelas startups que ele sabe que vai ter maior potencial de valorização ali, mas, assim, sem novo capital, com o próprio negócio, né? Então, assim, o dinheiro do fundo é para ela ir já para um private equity. Eu não vou colocar o dinheiro para esperar ou ter que fazer captação para poder ir para um série B, por exemplo. Né? Eu imagino o nosso fundo assim, faz da gente ser quase um série A, o próximo passo é cash out, entendeu? Uhum. Então, essa que é pelo menos a nossa visão, é a experiência que a gente teve agora, a gente acelerar com co-investimento. O próximo já é um série B, uma aquisição ali. Muito bom, gente. Questão do tempo, eu tenho até outra reunião daqui a pouco, aliás, uma tarde da outra, mas agradecer aí, Pantuso, você, o Augusto, tinha aí pelo trabalho e todos por estar ouvindo. O Luciano está aí disponível para trocar uma ideia, o Gabriel também já está fazendo esse trabalho conosco. A ideia é agora, amanhã a gente está lançando a FCJ, que é Angel, a gente já tem aí um investimento, já tem algumas startups selecionadas do grupo, a gente já está fazendo, e estamos aguardando a FCJ Invest, que é a nossa plataforma de crowdfunding, que já está na CVM, já tem uns 45 dias aí, mas eles não retornam, não. Mas uma hora sai também, porque aí isso compõe a nossa estratégia de funding do nosso grupo. Isso tudo que a gente está fazendo não está desconectado. Isso aqui não é ninguém dando tiro para um, para o outro lado, não. Existe uma coerência metodológica de funding aqui mesmo no nosso grupo, entendeu o que eu estou falando? Então, para quem está por trás, sabe que existe aí realmente uma estratégia, né, por isso que o shareholder foi constituído, para ser a nossa esteira dentro dessa estratégia. Ok? Muito bom, gente. Obrigado. Deixa eu só uma palavra aqui. Eu coloquei o telefone e o e-mail aqui de todos aqui. Para qualquer dúvida, é só mandar o WhatsApp ou o e-mail está aí no chat, tá? Muito bom. A gente espera ter notícias boas aí dos Estados Unidos em breve, né, Tim? Da Europa deve atrasar um pouquinho, mas dos Estados Unidos aí a gente espera ter notícias bem boas aí. E dia 15 a gente está, se Deus quiser, abrindo o México aí para a gente estar ampliando nossa presença aqui na América do Sul. Maravilha. Grande abraço para todos. Perfeito. Vamos, pequenos passos, mas continuamente. Obrigado. Tá bem, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Valeu. Sucesso para todos aí. Valeu, pessoal. Parabéns. Excelente. Boa noite. Muito obrigado. Parabéns. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Parabéns, tchau. Prazer conhecer.